da questão que lhe é cara, né, que você já explicou um pouquinho, que é importante para si, sobre rigidez e flexibilidade. Então, eu acho que assim, tudo que você procura para a sua vida, eu vejo assim, eu procuro, por exemplo, dieta, né? Ou procuro métodos de trabalho. Eu sempre penso assim, ok, agora eu vou fazer o meu plano personalizado. E o meu plano personalizado, até quando eu dou aulas, isso implica o quê? Os ajustes. Então, essa questão eu acho que temos dois polos aqui muito importantes, que é assim, por exemplo, você é uma pessoa organizada, ok, e você recebe um plano de dieta que até é para você, não é? Feito por uma nutricionista e tal. E aí você diz assim, eu vou seguir à risca isso aqui. Só que uma coisa é você se organizar para cumprir aquilo, então você vai no supermercado, você compra os alimentos, você estipula o horário da comida. Só que alguém da sua família faz aniversário, ou você faz aniversário e lhe fazem um bolo muito gostoso. E aí você fala, não porque eu tenho a minha dieta. E o que é que eu tenho essa personalidade assim mais obsessiva, o que é que acontece? A rigidez me leva a um desequilíbrio. Porquê? Porque se eu não encontro flexibilidade na minha organização e eu começo a ser dura, eu tendo a cair no exagero, né? Então, por exemplo, muitos problemas de compulsão alimentar e tudo mais vêm dessa rigidez. Então, o que é que eu sinto que acontece para a alimentação e acontece para o resto da minha vida que eu descobri, né? Quando eu me torno muito rígida, escapo um pouquinho, como eu não tenho essa flexibilidade, depois eu vou para o outro polo. Então, agora eu não vou mais comer. Depois eu fico com muita fome e eu como muito. E aí você entra num desequilíbrio. Em relação a esse desequilíbrio, tem uma cena, quando eu era criança, que o meu vizinho da frente comprou um carro novo. É uma rua assim e terminava numa ponte. E aí eu com a família toda dentro do carro e ele viu um cachorrinho na rua. E aí ele fez assim com o volante para assustar o cachorrinho. E eu, na minha hora, eu pensei assim, nossa, alguma coisa no universo devia punir essa pessoa por querer assustar o cachorrinho. E aí estava eu e a minha irmã do outro lado da estrada a observar e ele começou a perder o controle do carro novo, né? E ele fez assim, depois ele compensou e depois ele compensou e ele espetou o carro novo no muro. Então, essa ideia, né, para mim é muito rica, assim, se você faz um desvio e depois volta, agora se você começa bruscamente a virar o seu volante, né, tipo assim, meu Deus, comi um bolo, agora não vou comer nada, e isso com tudo, né, por exemplo, ontem eu não estava me sentindo muito bem, eu não fiz as minhas atividades, eu fiquei deitada, porque eu me senti um pouco culpada. Se eu hoje vou meter na cabeça que eu vou fazer tudo que eu não fiz ontem e acordar com aquela rigidez, eu perdi, né? Por outro lado, se você pensa assim, eu sou uma pessoa mais flexível, então tudo bem não fazer nada hoje, tudo bem não fazer nada hoje, mas se você não faz o outro dia e o outro dia, você entra na descompensação, da desorganização. Então, tudo que eu escolho para mim, eu estabeleço o plano, eu falei, eu sou a senhora dos papelinhos, aqui o meu computador está cheio de papelinhos, porque me ajudam a estabelecer a meta, né? Então eu organizo aquele plano e eu vou vendo, isso funciona para mim, isso não funciona para mim. Olha, eu sou uma pessoa que gosta mais de estudar de manhã, então vou tentar dormir mais cedo, mas não funcionou porque à noite tem mais barulho, não consigo. Então você estabelece um plano e dali você vai limpando as arestas, né, para que... Então esse é o ponto da organização, desorganização, rigidez e flexibilidade. Acho que é uma coisa importante, mas eu sei o meu caminho, eu vou para desvio um pouquinho e vou. Isso é muito interessante. Você encontrou recursos, né? Papelzinho e tudo, para você lidar com uma parte sua, que seria uma parte da rigidez, para buscar
buscar a flexibilidade, né? Exatamente. Que estava ali, talvez tenta despertar. Então, estão conosco, mas por algum motivo colocamos um determinado ponto mais acentuado em relação ao outro e acabamos esquecendo que temos esses recursos internos já conosco, né? Então, você vai buscar, é como se fosse colocar uma lupa nesses recursos internos que estavam lá adormecidos ou que você acreditava que não estivesse, para que eles pudessem trabalhar de forma mais positiva e ajudar você a realizar uma meta, enfim, de forma menos dolorosa e menos tortuosa. Isso vem com a coisa do início, é que assim, você tem que ver qual é o véu que está na sua frente que não permite que você enxergue os recursos. Então a gente começou por falando com culpa. Se eu estou culpada, eu não vejo nada, né? Eu não consigo ver os recursos que estão à minha frente, né? Então baixar essa poeira toda desses sentimentos e ver assim, o que é que eu posso fazer comigo hoje e agora, né? Isso. E também outra questão, né? E eu acho que a culpa também tem muito disso, dessa consciência, dessa autoconsciência do que é importante para si. Porque quando você tem importância, você tem claro o que é importante para si, quais são os seus valores, eu sempre bato isso na mesma tecla, sempre, inclusive até nos encontros com os pais. Quando você tem e conhece os seus próprios valores, isso já é o primeiro recurso incrível para que você possa fazer qualquer outra coisa, né? Porque às vezes nós estamos num emaranhado tal de confusão mental, todos nós, né? Que nós não conseguimos acreditar que nós temos recursos, né? Ou que eles tenham que ser os mais mirabolantes possíveis para que nós possamos sair do lodo que a gente se encontra. Mas isso tem uma coisa de você não reconhecer quais são os seus valores. Então, é essa consciência de você conhecer o que é importante para você, quais são os seus valores, que vai levar você a perceber quais são as prioridades, né? E o que você vai, e aí sim, dar tempo para quê? Para que eu quero mais tempo? Né? Se eu tivesse todo o tempo do mundo que eu pretendo, será que eu faria aquilo que eu gostaria de fazer? Né? Para quem controla o seu tempo, né? Que se é a vida que controla o seu tempo, já complicou, né? Da mesma forma, se a plateia estiver controlando o seu ritmo, eu acho que a sua música pode não ser a que você queira tocar. Claro. Pode até tocar alguma música, mas pode não ser aquela que você se propôs a apresentar, né? E é isso. E uma das dicas que a gente dá, né, é você fazer essa pergunta quando você está emaranhada de muitas coisas a fazer e na quarentena todo mundo se viu com essa pergunta e com essa questão. Mas é uma questão pertinente, uma pergunta recorrente de todos os pais e de todos nós a todo momento, e se eu não faço isso, o que acontece? Então, vamos retomar essa questão, né, de flexibilidade e de recursos para pensar um pouco sobre a dissertação. Né? Eu achei muito legal seu tema, né? Um tema, você disse que era um tema longo e tudo, mas você coloca a questão do desejo e motivação para se tornar um expert. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre ela. Então, eu queria pegar um pouquinho nisso que você falou eu não tenho tempo para ler tudo. E aí eu peguei nisso justamente, que é o desejo, né? Tem a ver com a falta. Já entrando aqui no campo da psicanálise, que não é o meu, mas que eu estudei com muito apreço, que é realmente assim, se você pensar, se não tiver falta, você não tem desejo. Então, o não ter, né, esse desejo, nossa, eu queria tanto ter tempo para ler esse livro, isso faz com que você acorde amanhã e passa, que bom. Tem uma coisa engraçada assim, eu adoro decorar a casa. Você está vendo assim, essa parede pintada de azul, não sei o quê, e aí eu estava com o projeto de arrumar a casa, e eu arrumei a casa na quarentena, né? Pintei, arrumei, bordei, adoro fazer essas coisas.
e depois quando acabou, isso estava-me a dar muita energia, né? E quando acabou, não tem mais nada para fazer, né? Nossa, me deu uma tristeza, isso acontece quando a gente, né, tá assim, envolvido num projeto, né? Acontece isso com mestrado, acontece isso com uma série de coisas que é, você passa ali 2 anos, 5 anos a trabalhar numa coisa e aí você defende e você fica, meu Deus do céu, né? Então você se envolve com aquele projeto. Vazio, né? Sim, então, que também tem que ser acolhido, né? O vazio também tem que ser acolhido. Então, assim, e uma das coisas que eu falo na minha tese é que os experts, eles lidam muito bem com a frustração. Então, eu acho que, assim, vamos ver quais as características que eu encontrei que favorecem você ser muito bom em alguma coisa. Primeiro, você tem que ter, ou já tem, ou arruma causas e condições. Então, se você quer ser um pianista, você arruma um piano ou algo que se pareça com um piano, né? Então, tem essa parte toda de você ter acesso às coisas que não pode ser negada, ou correr atrás desse acesso, né? Claro. De diversas maneiras. E inclusive é de experts que no início não tinham possibilidades e correram atrás de bolsas e de professores e etc. E depois tem a capacidade da pessoa ir atrás, né? Perseverança, insistência, um certo tracinho de obsessão, né? Talvez obsessão seja uma palavra um pouco forte, mas assim, você sempre pode transformar as suas características ruins em coisas boas. Eu gosto muito desse conceito. Então, assim, você é uma pessoa obcecada. Ok, aproveita isso, porque se você tem alguma coisa que é muito diferente da norma, você é diferente. Pode aproveitar essas características para o bom e para o mau. Tem uma amiga minha que fala a sua maior característica, melhor característica também é a sua pior característica, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa organizada e eu também posso ser uma pessoa chata pra caramba, né? Porque uma pessoa muito organizada é uma pessoa muito chata. Então, eu acho que é muito legal lidar com as coisas como binômios, né? E então você precisa de ter condições ou criar condições, você precisa de ser uma pessoa perseverante e, mais do que tudo, você precisa de ter tolerância à frustração, não é? Então, assim, nós estamos cansados de ouvir histórias de pessoas de sucesso que tentaram 1, 2, 3 vezes dar errado. E isso serve para todo mundo e para todas as coisas, não é? Então, assim, eu sei que vai dar errado. Eu sei que o normal é não dar certo. Ótimo. Né? E eu já sei, por exemplo, eu abri a minha escola de música, né? Quando eu procurei lugar para abrir a minha escola, eu nem lhe conto a quantidade de lugares que eu fui e que me disseram que não. Eu queria dar aulas, eu cheguei no Rio, eu não conhecia ninguém, eu tinha acabado de ter filho e eu fui, porque eu pus assim na minha cabeça, eu vou à procura de um lugar, eu não me importo ou não, eu me importo ir à procura, essa era a minha meta. Então eu fui a mais de 50 lugares para abrir uma escola, para dar aula e era não. Então eu acho que até a capacidade de se frustrar é um aprendizado. Você aprende que não é assim, né? E quando você é criança, você fica muito chateado quando alguém não lhe dá o que você quer. Depois você começa a aprender. E quando você é adulto nos seus projetos, você quer uma coisa, inclusive, né, estamos a falar dessa rotina na quarentena, primeiro que eu encontrasse o meu equilíbrio e eu conseguisse, né, em relação a tudo, em relação a fazer exercício, em relação à comida, porque eu não estou gastando quase calorias nenhumas, então eu tive que adaptar a minha comida, eu tive que adaptar as minhas aulas. E assim, passaram não sei quanto tempo, 3 meses desde que nós estamos em quarentena, esta foi a primeira semana que eu pensei assim, acho que eu estou dando conta agora, finalmente. Então, essa coisa de você errar, eu acho que assim, se você pensar, se eu fizer 10 vezes e eu errar 9, está ótimo. Isso ajuda demais, né? Então, o que eu aprendi com experts,